Tenta por dentro dos seus direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Fazia tempo, né? Estava com saudade. Eu acho que vai fazer quase um ano que você não participava aqui do programa, rapaz. Uma semana que você não aparece, aí fica essa sensação, né? De muito tempo. É que nós estamos aqui há mais de 7 anos, toda semana. Aí quando uma ou outra terça-feira não dá certo para um dos dois, parece que passou um mês. Me diga uma coisa, esses anúncios repentinos, né, de redução de combustível, tem posto que de manhã lançam promoção, daqui a uma hora volta o preço normal, dentro do Código do Consumidor, isso pode? Quais os principais cuidados que as pessoas devem ter com essas promoções de última hora? Marcos, a questão da promoção, ela é ali uma liberalidade do empresário, certo? A gente aqui que anda em grandes redes de loja, hoje nem acontece tanto, mas no passado, eu estou falando do passado mesmo, pode botar aí 30 anos atrás, você estava numa loja ali em Natal, tipo Americanas, que já existia, Casas Brasileiras, outros, aí alguém anunciava lá a promoção, produto que estava não era nem real o valor, a moeda, era o cruzeiro. O custava 1.000 cruzeiros, de repente ficava por 200, por 100, encerrava ali, queimava um estoque de coisa antiga. Isso aí é permitido. Essa promoção, ela é uma liberalidade de quem está vendendo, né? Uma liberalidade. Em relação, agora, o grave aí que você citou agora há pouco, são as diferenças na alteração do preço do combustível na bomba, quando a Petrobras anuncia um aumento ou quando anuncia uma redução. Porque anunciou o aumento hoje à meia-noite, de meia-noite e 1 já aumentou, né? E isso não pode acontecer, meu amigo. Veja bem, o que é que tem que ficar bem claro para o consumidor e para o proprietário, para o empresário do ramo. Você só pode repassar esse aumento para o consumidor quando você paga por esse aumento, você empresário. Ou seja, ele pode repassar o aumento que foi ali, que foi anunciado hoje pela Petrobras, a partir do momento que ele compra combustível com novo preço, com preço mais caro. Agora, a redução é diferente. A Petrobras anuncia a redução, aí sim, o empresário do ramo de combustíveis só vai repassar a redução quando ele compra com o combustível mais barato. Ou seja, são dois pesos e duas medidas que a lei não permite. Então, os fiscais do PROCON estão aí, estiveram aqui no Seridó inteiro a semana passada. Marcos, tem uma coisa que eu quero aqui alertar a população. De vez em quando a gente recebe alguma mensagem pelo WhatsApp, pela internet, a gente vê o pessoal reclamando no Facebook, só que não resolve. E não existem vários meios corretos de fazer reclamação. Em relação à lei que reduziu aí, que cortou um pouco do valor do tributo do ICMS nos estados, foi lançado logo após a publicação da lei, logo após a entrada em vigor dessa lei, foi lançado um site específico para reclamação do preço do combustível. Já existia o meio de reclamação pelo site da ANP, existem meios de reclamação pelo WhatsApp do PROCON, onde quem procura eu peço os dados que são necessários, as informações que são necessárias. Existem meios. Agora os fiscais estão notificando todos os postos eles têm que apresentar a justificativa, Marcos, são notas fiscais, são documentos fiscais de um certo período que justifique o valor atual do combustível. Mas o fiscal está fazendo isso aqui na região do Seridó sem denúncia, porque as denúncias não chegam, todo mundo fica muito insatisfeito, ninguém está feliz com o preço do combustível. Nós tivemos aí um longo período, nós tivemos aí alguns anos com o combustível aumentando de preço de 15 em 15 dias, né? Agora houve algumas reduções, mas passou aí um longo período aumentando de 15 em 15 dias. Às vezes o período era menor do que esse. Aí nós parece que vamos aceitando, vamos ficando encaliçados, né? Vamos nos acostumando com essa situação e não denunciamos. Olha, nós temos um contato excelente com a fiscalização do PROCON. Para a questão de combustível ou para qualquer tipo de problema, eu não posso garantir que você vai denunciar hoje e amanhã o fiscal vem. Mas os fiscais estão transitando pelo estado e o relacionamento é bom. Se chamar, eles comparecem. Pode não ser imediatamente porque o estado é grande, o serviço é muito. Mas na questão dos combustíveis, eles vieram sem denúncia, sem reclamação. Então a população tem que se acostumar a reclamar. Não é correto, Marcos, que o brasileiro vote 2 bilhões de vezes, que exista 2 bilhões de votos para um Big Brother Brasil e não existe uma reclamação, por exemplo, do preço do combustível. Se você não reclama, é porque você não está achando ruim.
né? Mas enfim, ainda assim a fiscalização é feita, essa atuação em relação ao aumento que a Petrobras anuncia ou a redução que a Petrobras anuncia, os fiscais estão de olho, mas é muito bom se a população ajudar reclamando, luta pelo seu direito. E em relação à promoção, Marcos, ela é liberalidade do empresário. O que é que a população tem que ficar de olho? Se o preço hoje, vou criar aqui um preço hipotético, se o preço hoje está 6,50, amanhã tem uma promoção, fica 5,50, e quando aquela promoção ele vai para 6,80. Aumentou ali 30 centavos, às vezes sem a justificativa, sem o aumento da Petrobras, sem algo que permita esse aumento. Então a população fique de olho. Mas a promoção por si, de durar um dia, de durar algumas horas, é liberalidade do empresário. Abraçar aqui a nossa amiga Sassá Multimídia, ela que tem uma loja aí no Mercado Público de Caicó, na escuta aqui do nosso Panorama 95. Forte abraço, Sassá, obrigado aí pela audiência aqui do nosso Panorama 95. Tomácio, eu vou fazer aqui uma pergunta, eu fui provocado aí nos últimos dias, inclusive ontem, por algumas pessoas. A pergunta do Tomás Leonardo, se isso pode ou não pode, né? Claro que diz respeito a um evento que aconteceu aqui na Festa Santana, mas isso vale inclusive para todo tipo de evento e é bom que as pessoas prestem bem atenção. Algumas pessoas reclamando de que em um determinado evento aqui na Festa de Santana, as pessoas entravam, né, e, por exemplo, em determinado momento do show queriam sair para o lado externo do clube para lanchar, para resolver algumas coisas e a alegação do segurança de que as pessoas não poderiam sair do local, se saísse não poderia voltar, inclusive estando com a pulseira no braço. Existe alguma quando as pessoas iam reclamar, dizem, não, mas isso aqui são regras do evento, né? Pode ter essa regra no evento, né, da pessoa, por exemplo, ser proibida de sair de dentro da festa e se por acaso sair, não poder mais voltar? Marcos, o único estabelecimento dentro do nosso país onde você pode ser proibido de sair é um presídio. Então, se o local da festa não é um presídio, não é uma cadeia pública, e se o segurança não é um carcereiro, não é um policial penal, então isso não pode acontecer. Isso, para mim, é outra forma mesquinha, absurda do empresário ganhar dinheiro, porque embora eles aleguem questão de segurança, não tem questão de segurança. Marcos, nós vimos aí de um tempo onde você entrava na festa e botava um carimbo, aí o pessoal humilde, a molequeira, na verdade fazia o quê? Tentava ali jogar um pouco de água, se suar, passar o carimbo de um para o outro. Aí o dono da festa começou a fazer o quê? Botar o carimbo no pescoço, que dava mais trabalho de uma pessoa para outra, encostar ali o pescoço e tentar transferir aquele carimbo. Depois nós fomos para outra fase, que era você era pintado com esmalte de unha. Aí depois virou um esmalte fosforescente. Até chegou um cartão magnético, teve um tempo que assim, era quase um cartão de banco. Hoje tem a pulseira, que tem até o QR Code, né? O QR Code ali. Então, por questão de segurança, não é. Para mim, a intenção é muito clara. É proibir que aquela pessoa que comprou a senha tenha acesso a uma cerveja mais barata do lado de fora, a um refrigerante mais barato do lado de fora, a comprar um cachorro-quente do lado de fora, um espetinho, porque a gente sabe que o preço lá dentro é dando no pescoço. Né, dando no pescoço. Então, isso não é permitido, não é legal. É uma questão, inclusive, de polícia. Pode haver um constrangimento muito grave se você tentar impedir aquela pessoa que já pagou para participar do evento de sair e impedir de reentrar. De entrar de novo no estabelecimento. Eu paguei para entrar, não tenho o que pagar de novo. Eu já paguei, meu acesso está livre. Então, isso é mais uma forma de tratar o pessoal como manada, como gado. Eu já não concordo de forma nenhuma. Eu vejo com muita reserva a questão do pista e da VIP, né? Para mim é uma forma de separar ali, criar castas, é muito desagradável aquilo, é outra forma mesquinha de alguém ganhar dinheiro. Isso é um pensamento meu. E esse aí que você colocou, ele é proibido. Qual é o problema, Marcos? Não existe lei, não existe regulamentação. Se você procurar, quem procurar algum julgamento, alguma decisão judicial, algum texto de lei que fale de cobrança de rolha, não vai encontrar. Quem procurar sobre essa proibição de entrada e saída do evento, não vai encontrar. São coisas que não acontecem em todos os locais. Mas, enfim, eu sempre digo que a gente sempre escuta falar em lei da oferta e da procura. Quando começou a pandemia do coronavírus, que o preço da máscara
está aqui a máscara, que era poucos centavos, chegava a custar 9 centavos a unidade, quando você comprava uma caixa, chegou a R$2, foi gente para a televisão falar em oferta e procura, é isso mesmo. Inclusive, eu vi funcionários de Procon de São Paulo justificando o preço. Eu vi funcionários de outros órgãos justificando, por exemplo, o preço do respirador, que passou de R$15 mil para R$400 mil na pandemia, e fala que é a lei da oferta e da procura. Eu acho que o único jeito do consumidor alterar essa situação ruim que acontece na cidade de Caicó é se ele esvaziar um evento. Se o empresário faz um evento cheio de irregularidades, tentando ganhar dinheiro, mais dinheiro do que deve, tratando o seu cliente ali, porque é um cliente, como presidiário, você é proibido de sair do evento, se você sair você não entra mais. A melhor maneira do consumidor resolver isso é na próxima festa ele não comparecer. Porque se o evento é cheio de irregularidades e lota, não cabe mais gente, quem organizou fica rico do dia para a noite, ganha dinheiro demais. Ele não tem razão nenhuma, já que não existe lei. Isso seria um trabalho para fiscalização do Procon. Mas a única atuação direta que o Procon pode fazer, o fiscal, em relação à festa, é a cobrança da minha entrada, porque existe lei. O fiscal do Procon, ele é o braço do poder de polícia do órgão, né? Eu não posso aplicar multa, eu não posso fechar estabelecimento, mas o fiscal do Procon pode aplicar multa, pode fechar um estabelecimento. O fiscal, ele pode impedir a fabricação de um produto, impedir a circulação de um produto. É um poder de polícia, Marcos, que, por exemplo, o Ministério Público, o promotor não tem. O Ministério Público, ele pode firmar com uma pessoa física ou jurídica um TAC, um termo de ajustamento de conduta para alguma finalidade. Mas o fiscal do Procon, ele tem esse poder de chegar e fiscal, de empregar a lei com o poder de polícia. Mas para isso tem que ter a lei. E nesses casos não existem. Então fica uma situação muito solta, muito esparsa. Então o que é que tem que valer? Lei da oferta e da procura. Se você foi tratado como presidiário esse ano, não vá no que vem. Se você tem algo, se você achou que foi muito absurdo o preço da rolha, aluguel de mesa e cadeira, outra situação, alguma irregularidade, não compareça na próxima festa. Se você continua lotando, não vai ter. Enquanto não houver uma legislação, enquanto não houver, não seria nem caso de decreto, seria caso de lei de verdade. Teria que nascer lá no nosso Código do Consumidor alguma coisa que fosse acrescida. Mas enfim, faça valer o seu direito nesse formato, reclame. Tente negociar, argumente. Se não conseguir, esvazie o próximo evento. Eu garanto que se um evento for esvaziado, o próximo será diferente. Não é intenção nenhuma tirar dinheiro de ninguém, aí terminar evento, você prejudicar o empresário, não. Mas se ele está prejudicando os consumidores, ele não pode passar impune sempre, eternamente. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ele diz que tem uma empresa de aviação que opera linhas de ônibus aqui no nosso estado, né? E na linha Jardim do Seridó a Caicó, todos os dias a empresa colocam pessoas acima da capacidade, né? Gente em pé, gente se escorando na cadeira, quase se imprensando. Isso pode ser permitido? Mas isso é histórico e não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Às vezes acontece por uma questão, não tem a quantidade de veículos necessária, mas você veja que temos aí um código de trânsito, né? O correto é que até no transporte coletivo só andasse gente ali sentada, cada uma com o seu cinto de segurança. Ou então, para cada pessoa em pé, tivesse o pregador de mão, pelo menos isso, e a gente sabe que não acontece. A Jardinense, quem usa, por exemplo, eu fui criança viajando para o Oeste, pegando às vezes 3, 4 ônibus para fazer um percurso que você hoje faz aí em 2 horas, pegando um ônibus único, e você sabe como era difícil. Então, pode? Não pode, mas eu vou comparar isso, por exemplo, a gente falou agora há pouco dos preços dos combustíveis, eu vou comparar isso com o maior trabalho, ou a coisa mais complicada da atuação do fiscal em relação ao preço, que são os municípios onde existe apenas um posto. Fica mais complicado, por exemplo, do fiscal tomar a medida mais dramática, que é o fechamento. Isso não aconteceu no nosso estado, mas aconteceu, por exemplo, quando houve uma greve dos caminhoneiros há alguns anos atrás, 2 anos eu acho, que alguns postos aí já prevendo a escassez do combustível, aí justificam mais uma vez na lei da oferta e da procura, para aumentar o preço. No combustível na época chegava a R$4, a gasolina imediatamente foi para 10. Então postos aqui do Pernambuco foram fechados, Rio Grande do Norte e Paraíba não tem conhecimento, Ceará não tem conhecimento, mas outros estados do Nordeste aqui também houve fechamento de estabelecimentos, não foram fechados. É mais difícil fechar na cidadezinha pequena onde só tem um posto. Mais ou menos essa questão desse transporte, só tem
aquele meio de transporte para o consumidor. Ele não tem outro meio de se deslocar de um local para o outro. Quem fornece o serviço de transporte, que é um serviço essencial, existe sim regulamentação legal, vai deixando correr solto. Às vezes as autoridades tomam atitude, até as autoridades de trânsito podem intervir nisso aí. Qual é a atuação do consumidor? Abra sua reclamação. Abra sua reclamação. Nós estamos aqui informando sempre o WhatsApp do PROCON aqui na cidade de Caicó, mas ele tem uma amplitude de atuação bem maior do que a cidade de Caicó, que é o 992232261. Passa a reclamação. Qual vai ser a minha atitude? Reduzir a termo, passe para fiscalização, faça encaminhamento. Então, se pode, se não pode, se tem lei, se não tem lei, inclusive na questão da festa que eu falei agora há pouco, faça a reclamação. Eu passo para fiscalização, eles vão receber, o PROCON tem um setor jurídico, eu sou advogado, mas não sou do setor jurídico, né? Sou aqui do atendimento, então isso vai ser analisado e pode haver, o que não deve acontecer jamais, é você estar se sentindo prejudicado e não ter meio de reclamar, não poder reclamar, ou pior, não querer deixar para lá. Lute sempre pelo seu direito. Faça a reclamação. Se você é um consumidor, não lhe interessa nesse momento saber se você tem direito ou não, se aquilo está certo ou errado. Embora quase 100% dos casos onde o PROCON é procurado, o consumidor tem razão, mesmo sendo uma pessoa, às vezes, Marcos, uma pessoa idosa, tem gente que não sabe ler e escrever, mas aconteceu isso, será que eu tenho direito? A pessoa tem. Então você sabe quando está sendo ofendido no seu direito. Se você acha que está errado, reclame. Deixe outra pessoa que é treinada para aquilo decidir se tem ou não tem um direito. Faça a reclamação sempre. Ouvinte pergunta, bom dia. Bom dia, Marcos. Ô Marcos, eu estou escutando aí o doutor Márcio com relação a essa saída das festas, né? Agora, se existe o PROCON, existe funcionário como ele, como o doutor Márcio, né? Ganhando dinheiro do contribuinte para agir. Será que eles não poderiam agir? Hã? Eu deixo esse questionamento aí para o doutor Márcio, João Germano. E aí, João, um abraço, João Germano. E aí, Tomás? Seu João Germano, ele não viu a resposta inteira, né? Por isso que fez a pergunta. Mas eu falei qual é o meio de resolver, que é você, consumidor, não ir na próxima festa. Não existe lei. Pode fazer a pesquisa aí, já pesquisei. Mas eu entendi, eu acho que ele quer... E até bom, e ótima pergunta do João Germano, para esclarecer qual é o papel do PROCON, não só nessa situação. Por exemplo, qual é o papel do PROCON de Caicó, no caso... porque a impressão que algumas pessoas podem ter é o seguinte, eu vou ligar para o Dr. Márcio Leonardo, que ele vai lá no local do evento, ele vai lá no estabelecimento, ele vem aqui correndo para poder resolver essa situação. Então é a pergunta interessante para que se esclareça isso. Qual é o papel do PROCON, do Dr. Márcio Leonardo, em qualquer situação aqui em Caicó? Você, Marcos, que é uma pessoa altamente treinada, deixou a pergunta totalmente interessante. Mas é porque com a sua compreensão, eu acho você é acostumado. Eu acho que foi essa a pergunta que ele quis fazer. A minha, vamos falar da minha, começar comigo que estou aqui, né? O meu trabalho é de atendimento, não sou fiscal do PROCON. Então, meu trabalho é burocrático. Recebemos reclamações, que nesse ano aí já chegam a 3.000, né? Aqui na cidade de Caicó, formaliza a reclamação. Dependendo do caso, não sendo o caso de fiscalização, a empresa é notificada. Por exemplo, falamos aqui de uma festa, houve outra reclamação em relação ao TBT do Safadão. Né, algumas pessoas reclamaram, inclusive numa terça-feira eu estava aqui conversando com você no programa e disse, Marcos, ontem de madrugada, 2 da manhã eu estava abrindo processo porque as pessoas estavam reclamando por causa da mudança do local de festa, mudança de horário, mudança do formato da festa. Então, ontem eu estou na minha caixa de e-mail, recebi de ontem várias respostas, né, desses processos, já com a devolução dos valores que foram feitos para os consumidores que optaram por não ir à festa, pelo menos não no setor pago, certo? Então, quem optou por não comparecer no evento, quem reclamou ao PROCON, foi feita a abertura da reclamação, foram notificadas as empresas envolvidas no caso, né? O advogado da empresa, que é o doutor Ariolan, já entrou em contato com essas pessoas ontem. Então, quem procurou o PROCON teve de volta o seu ingresso, o dinheiro do ingresso. Isso aí já aconteceu. Ele tá entrando em contato com outras pessoas. Pareceram muitos casos, porque chegou tudo no arrobo. Do momento que foi divulgado que a festa seria na ilha, então muita gente não gostou e procurou. Mas no fim das contas, se você contabilizar o universo de pessoas que compraram,
Não foi o fim do mundo de pessoas que optaram por não comparecer. Então, eu recebo aquela reclamação, que pode ser pelo WhatsApp, estou sempre divulgado, para que você apresente uma reclamação hoje ao PROCON, não tem que sair de sua casa. Basta colocar na sua agenda o 992232261. Você vai entrar em contato com o PROCON, não vai enviar áudio, não vai fazer ligação. Basta, Marcos, um bom dia. Com esse bom dia, eu já vou lhe retornar com a mensagem que eu tenho lá pronta, né? Que já preparada, solicitando todos os dados e informações mínimos que são necessários para a abertura da reclamação. Eu recebo aquela reclamação, formalizo, crio o processo. Primeiramente, eu notifico a empresa que está sendo reclamada. Depois de feita a notificação e especificado lá o prazo de resposta, que é o sistema que vai gerar o prazo de resposta, geralmente são 10 dias úteis, mas isso pode ser um pouco maior, dependendo da situação. Aí sim, depois de feito o trabalho, vou comunicar ao consumidor o número do processo, o protocolo de abertura e o prazo de resposta. Peço ao consumidor que entre em contato comigo naquele prazo de resposta, a não ser que, como acontece na grande maioria dos casos, ainda bem que ainda é assim, a empresa já tem entrado em contato com o consumidor e solucionado o problema. Então, nesse caso, a empresa vai falar comigo e dizer que foi resolvido, porque eu não preciso que venha do consumidor a resposta do que foi resolvido, só preciso que venha o problema, né? Então, ele vai falar comigo se não tiver sido solucionado, se ninguém entrou em contato com ele, se alguém entrou em contato e disse que não ia resolver, ou se entrou em contato, disse que ia resolver e não resolveu. Então, nesses casos, eu já vou transformar o formato daquela reclamação em outro formato que é um pouco mais duro. Vamos dando seguimento, até se, é isso que nós não desejamos, até se chegar ao ponto, por exemplo, de ser obrigado a encaminhar, orientar o consumidor a procurar a via judicial. Essa é a minha atuação do PROCON aqui, é receber a reclamação, é um trabalho burocrático e notificar a empresa. O trabalho da fiscalização não para. Eles estão no estado aí toda hora, dia e noite, inclusive feirinha de Santana, enquanto estava ali, foi uma das feiras, acho que talvez tenha sido a maior feirinha de Santana de todos os tempos. A festa de Santana foi gigantesca, grandiosa esse ano. Então, enquanto você se divertia, enquanto muita gente estava lá curtindo, quinta-feira estávamos aí fazendo fiscalização, imposto de combustível, aqui na cidade de Caicó, né? Sexta-feira eles seguiram para outra, todo o Seridó foi fiscalizado, todos os postos de combustíveis de Caicó, do Seridó foram notificados, e do estado também, é um serviço incessante. Então, o fiscal está trabalhando. Em relação à questão da festa, é muito mais complexo. Já houve sim, houve aqui, na última festa de Santana, em 2000, né, em 2019, eu creio, os fiscais vieram, tentaram firmar alguns acordos com algumas festas. Houve realmente a redação de acordos, onde tentou ali se especificar o que é que vinha com a rolha. Por exemplo, o fiscal, ele, infelizmente, não vai poder proibir a cobrança da rolha. Eu acho ilegítimo. Então, quem procura o PROCON e reclama, eu abro a reclamação. O fiscal, ele não pode chegar e proibir, porque não existe uma lei que diga que é proibido esse tipo de cobrança. Não existe uma lei que diga que é proibido o consumidor ser barrado na saída depois de ter entrado, ou barrado depois de volta. Então é uma questão de bom senso. Tentou se estabelecer isso em alguns termos, alguns foram cumpridos, outros não. Então o que não foi cumprido, passa de volta para lá. Eles têm, se foi feito um termo de ajustamento, eles podem fazer podem multar, podem aplicar sanções, mas, como eu digo, a atuação principal do fiscal do PROCON, hoje, em relação à festa, é a cobrança da meia entrada. Se ele percebe qualquer estabelecimento não cobrando da meia entrada, ele pode aplicar multa naquele momento. Se ele chega num supermercado e percebe ali que tem um produto vencido sendo vendido, ele pode aplicar a multa. Se o posto de combustível não conseguiu justificar o preço, se ele colocou um preço muito acima da média do estado e os documentos fiscais que ele apresentam não justificam o preço, o posto será punido. Então, é uma questão. Meu trabalho é burocrático. O do fiscal, ele é muito incisivo na hora que ele se depara com a irregularidade. E em alguns casos, como nos postos onde não houve denúncia, que ele é um serviço também burocrático. Ele notifica, o proprietário tem um prazo para apresentar os documentos. Se os documentos não justificarem o preço atual, o setor jurídico vai aplicar a multa. Então, é um serviço muito complexo. Deu para explicar. É complexo, é pesado, e vou deixar aqui bem claro. Hoje, que é hoje dia 2 de agosto, né? Hoje eu não tenho esses números, mas no primeiro dia de julho desse ano, eu trouxe aqui para a gente, apresentei aqui o relatório do serviço do PROCON na cidade de Caicó no primeiro semestre de 2022. Então nós tínhamos naquele dia, Marcos,
cerca de 5 mil procedimentos abertos. Isso não é fiscalização, isso é o meu trabalho burocrático. 5 mil procedimentos abertos nas 26 unidades do PROCON do estado do Rio Grande do Norte. E aqui na cidade de Caicó, desses 5 mil, nós temos 2.800. Hoje já passa dos 3 mil. Então, é um serviço pesado, são 7 anos de serviço, 7 anos de trabalho, eu já disse aqui várias vezes. Férias, feriado, dia santo, final de semana, eu não conhecia ainda, né? O trabalho ele é de dia e noite, estamos aí tentando, e ainda assim, com esse volume excessivo, trabalhando sempre com pelo menos 90% de solução dos problemas. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço pelas perguntas, meu amigo, obrigado pelo espaço mais uma vez e até a próxima terça-feira. 7 horas, 11 minutos, a gente volta já com mais informações aqui no nosso Panorama